Pergunta, Sandra. Ricardo, o preço da gasolina voltou a subir. Isso tem a ver com a política do governo ou com os fatores externos? Com o governo? Não. Com os fatores externos? Com os fatores externos, tá? Realmente com os fatores externos. Vamos lá. Sobre a saúde, corpo e mente, como vês? Gente, a espiritualidade ela está tentando muito ajudar as pessoas. E pelo monte de pessoas que eu venho atendendo, tem muita gente com distúrbio espiritual. Tem muito obsessor se aproveitando do que, gente? Da nossa fraqueza, de quando a gente dorme perturbado, como que eu vou comprar o pão de amanhã, como que eu vou fazer se o meu emprego, eu estou com medo de perder o emprego, como eu vou fazer que eu quero mudar a minha vida. Então, esses obsessores, realmente eles invadem, começam a atrapalhar, baixa a nossa guarda. Inclusive amanhã, gente, nós vamos ter que estar com a consciência bem em paz. A gente tem que procurar meditar. Começa a meditar hoje, antes de dormir. Já antes de acordar amanhã, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Porque nós vamos ter um dia amanhã abençoado. Mas para quem tiver o pensamento negativo, isso pode atrapalhar. Algum anjo pode falar amém naquilo que você pensa. A Lúcia, como podemos entender a conexão entre a ansiedade e a energia espiritual? Gente, a ansiedade é assim, você conheceu um cara hoje, conheceu uma mulher hoje. Você fica ansioso de conhecer, de querer aquela pessoa, de qualquer jeito. O que que acontece? Você vai abaixar a sua guarda e aí a energia espiritual, ela vai abrir o seu campo. O que que vai entrar? Obsessores, vai entrar isso e você vai agir com a sua carência também. Você vai ter a carência na hora e às vezes você começa a dar uma chance para uma pessoa e não vê que aquela pessoa não presta, não vê que aquela pessoa não é aquilo, é um fake. Por isso que acontece muito assalto, por isso que acontece de pessoa se apaixonar por cara casado, por mulher casada, porque hoje, gente, infelizmente, tem obsessores vivos aí, sabe? Querendo destruir casamentos, querendo destruir famílias. Então você tem que tomar cuidado com a sua ansiedade e realmente ver quem é aquela pessoa, estudar quem é aquela pessoa. Quantas pessoas, gente, que eu conheço, que ela começa a falar com a pessoa na internet e ela começa a mandar dinheiro para fora. Não, você tem namorado? Tem, tô namorando com um cara em Portugal, tô namorando com não sei quem. Mas você já viu a pessoa? Já conversei. Mas o que a gente fala sobre a inteligência artificial, cuidado, nem tudo que você está vendo é aquilo que você está vendo. E aí tem pessoas aí que dá 10, 20 mil para uma pessoa. Eu não consigo para ir. A pessoa se mostra ser milionária e não é. Então você tem que tomar cuidado com a parte de ansiedade. A espiritualidade é quando você sente, por exemplo, sua mão suando, algum zumbido no ouvido, alguma coisa está te falando não vai dar certo. Não entra nessa, gente, pelo amor de Deus. Não entre nessa de ir pela carência, porque não é só a ansiedade, é a carência. E ao mesmo tempo, aquela depressão que vem de você não querer levantar, e de repente, quando você fala com aquela pessoa, a pessoa tem. Gente, é boca doce que a gente fala. Ele tem uma boca doce, uma mulher tem uma boca doce, que ela consegue, começa a mandar. Olha, eu vi um cara, gente, que ele falou para mim que a mulher começou a mandar muita foto para ele começou a se apaixonar. E ele largou a família que morava em São Paulo, foi morar no Rio de Janeiro e alugou uma casa, alugou tudo. Quando ele chegou lá e viu a mulher, não era nada daquilo da foto, era outra pessoa e ele tinha perdido o casamento. Entendeu? Então toma cuidado. Fernando, a meditação pode ajudar nos tratamentos da depressão ou é apenas um complemento? Olha, a meditação pode ajudar bastante, e também os banhos, gente, pode ajudar bastante. Na depressão, é muito importante você tomar um banho de folhas de manga. Desculpa, de bananeira. Você vai pegar uma folha de bananeira, vai cortar em 9 pedacinhos e vai tomar aquele banho. Esse banho serve para sua ansiedade e serve também para depressão. Você vai tomar 3 dias seguidos. O tratamento espiritual pode ajudar sim, porque você tem a parte que nós vamos tirar os obsessores que deixam você com depressão, deixa você com sucumbos, deixa você todo abalado, então você fica deprimido. Realmente, para eles é felicidade te deixar em cima de uma cama, te deixar lá acabado. Então você fica deprimido mesmo.
e é um complemento, sim, porque você deve procurar um médico para te ajudar, deve procurar um médico, mas ao mesmo tempo tem que cuidar da parte espiritual. É muito importante, sim. Os dois se complementam, se juntam, material e espiritual. Silvia, sonhei com alguém que já faleceu. Isso tem algum significado espiritual ou é apenas psicológico? Quando você sonha com alguém, por exemplo, quando eu sonho com a minha mãe, por exemplo, ou meu pai, eu sei que alguma coisa eles vêm me avisar. E normalmente eles vêm me avisar que vai acontecer alguma coisa com a minha família, vai acontecer com alguém. Mas quando a parte espiritual também vem, você tem que tomar cuidado. Muitos dragonianos, eles entram no seu sonho se passando pelaquela pessoa e mandando mensagem para você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Por que você tem que tomar cuidado? Porque às vezes nesse sonho que é uma projeção, pode ser um espírito negativo, pode ser as sombras. Mas quando você sonha e vê que veja bem, gente, tem uma dica aí. Quando você sonha com um parente e de repente, olha, gente, eu vou falar uma coisa bem íntima minha. Quando meu pai vem falar comigo e minha mãe, eles me chamam de Guinho. Por quê? É Wagner. Eles me chamavam de Guinho. Então eu sei que são meus pais. A minha irmã, que desencarnou em 78, às vezes eu tenho algum sonho com ela. Eu tinha 10 anos, mas ainda lembro nitidamente dela. Então vem realmente uma mensagem. Então saiba que tem um apelido aí. Tem alguma coisa que aquele espírito vai dar um toque que você vai saber que realmente é ele. Muita coisa é psicológico, porque às vezes o que, que acontece? A pessoa que desencarnou, às vezes tem os obsessores que eles já foram recolhidos para o plano espiritual, só que ficou obsessor na casa. Aquele obsessor, às vezes, tenta se passar pela pessoa, tenta ficar fazendo barulhos na casa, sabe? Te assombrando. Quando você está parado e sente que passa uma coisa gelada pelo seu corpo, tem espírito ruim na sua casa, ele está passando por você. Quando o seu animal, que ele gosta de dar o sinal, e ele fica parado naquele momento, olhando fixo para o lugar, tem espírito ali. Então tem muita coisa aí. Quando a gente faz aquela do copo, vocês pensam que é brincadeira, mas quando você faz a brincadeira do copo lá e começa a borbulhar, os espíritos estão aí. Tanto que quando você vai numa casa espírita e você vê um médico espiritual, ele te pega uma garrafinha e você dá uma garrafinha para ele e começa a borbulhar, ali está sendo colocados os remédios espirituais. Então tem tudo a ver, né? Vamos lá. Roberto, a cura, o estresse pode bloquear o fluxo da energia vital do nosso corpo? Pode sim. O estresse pode bloquear sim. Confirmadíssimo. Pode bloquear na hora. Você não imagina como ele bloqueia. Você começa a ficar esquecido. Você nunca esqueceu das coisas. Você nunca esqueceu uma senha do banco. Você nunca esqueceu o seu CPF. Você começa a esquecer. Às vezes pode dar um burnout em você, um burnout, e você esquecer das coisas, esquecer do que você estava falando. Então isso realmente pode acontecer. Camila, qual é a relação entre alimentação e espiritualidade? Alimentação e espiritualidade. Certos alimentos podem afetar nossa vibração energética? Veja bem, gente, existem tratamentos, por exemplo, quando eu vou trabalhar com um médico espiritual, vamos se dizer, quando eu trabalhava no kardecismo, eu ficava 3 dias antes, eu não comia carne, eu não falava palavrão. A pessoa que é tratada pela parte espiritual, o médico que faz uma cirurgia espiritual, você tem que ficar de 3 a 7 dias. Existem religiões que dão preceito. Você fica de 3, de 7 até 3 meses, 21 dias, sem comer carne, sem falar palavrão, sem usar roupa escura e sem tirar também o lenço. Tá? E quando você faz um tratamento espiritual, também tem que ficar sem sexo, você tem que ficar sem falar palavrão, você tem que respeitar. E veja bem, muitos médicos espirituais, ele faz a cirurgia e ele te dá uma garrafinha com água. E ele fala, ó, sempre troca o curativo. E você realmente tem que estar trabalhando ali para trocar o curativo. Isso é muito importante. E tem a energia, a vibração energética. Quando você abaixa a guarda, vamos dizer que você está assistindo um filme de pá, 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 começa a assistir na televisão só passando coisas que não prestam. A sua vibração cai naquela hora.
Então, aquela vibração, na hora que cai, o que aproveita? Os escuros, os escuros se aproveitam para atrapalhar você. Às vezes eu estou fazendo aqui, que nem eu estava fazendo hoje, uma magia para quebrar as magias e eu estava decretando, eu sei de cor os decretos. E tinha hora que a minha garganta engasgava. Engasgava. Por quê? Eles não querem que eu ajude as pessoas. Mas eu sou mais forte, então eu tenho minha fé. Mas vamos se dizer que nesse dia que eu vou fazer um decreto, eu começo a brigar com a minha esposa, começo a brigar com meus cachorros, começo a brigar com o filho, começo a brigar com o vizinho. Então, que vibração eu estou vibrando para poder ajudar uma pessoa? Então, o médio, tanto o cliente ou o paciente, também tem que respeitar. Eu não posso ir na casa de uma pessoa falar para ela tomar um banho obrigada. Eu não posso ir na casa de uma pessoa pedir para ela, olha, hoje é dia do seu atendimento, não vai esquecer. Tem pessoas, inclusive tem pessoas aí que eu mando mensagem, marco tudo certinho, coloco a data, a pessoa chega no dia, não avisa nada e não vem. Chega no outro dia, não vem. A pessoa não vem. Aí depois ela fala, nossa, esqueci, desculpa, me perdoa, aconteceu isso e aquilo. Só que a pessoa, ela não tá levando a sério. Se ela não tá levando a sério e não confia em mim, como que eu vou poder ajudar alguém que não acredita na parte da espiritualidade e não acredita nela? Em primeiro lugar, a pessoa não acredita nela. Eu não posso fazer as coisas para ela, não posso obrigar. Vamos lá.